Nunca é uma noite qualquer quando estamos na casa, na presença de Deus. Nunca é. Você está no melhor lugar do mundo que você poderia estar no dia de hoje. Quem não veio, sempre perde. Tão bom estar aqui, querido. Tão bom sentir a presença de Deus. Obrigado, Jesus. Muitas vezes nós nem agradecemos. Glória, glória, glória. Essa mesa, querido, é um sacrifício de Cristo. Que o seu coração olhar para essa mesa sempre, que ele possa queimar de gratidão. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Vocês três, eu vou liberar. Vocês conseguem sentar aí, que se fundinho musical tá gostoso. Tá bom? Glória a Deus. Consegue sentar na caixa aí? Abra sua Bíblia. Pode sentar aí. Dá uma cadeira pro Dinei aí. Tem alguém que consegue? 1 Coríntios, abre sua Bíblia aí já comigo. Glória a Deus. Esse altar vai ter cadeiras aqui em cima. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Amém. Você já cumprimentou quem está do seu lado aí? Esse abençoado, cumprimenta ele aí, cumprimenta ele, não vai ter pressa não. Dá um olhar para ele assim. Fala, meu irmão, eu sou apaixonado por você. É verdade. A palavra fala, se você não consegue amar o teu irmão, que você vê, como que você vai amar a Deus, a qual você nunca viu? Como que eu posso dizer, eu amo a Deus, e eu não consigo amar o meu irmão? Você só consegue amar a Deus, e verdadeiramente você só ama a Deus se você consegue amar quem está do seu lado aí. Talvez você não conseguiu amar, mas fala para ele, a partir de hoje, fala para ele, a partir de hoje, fala para ele, é sério mesmo, fala para ele, a partir de hoje, eu vou te amar, eu vou te amar. Como que eu posso amar essa pessoa que está do meu lado aqui, pastor? Ama orando por ele, ama profetizando coisas boas na vida dele. Começa a profetizar o céu, fala, eu vou orar para que você vá para o céu comigo, amém? Aleluia, glória a Deus. O nosso destino é o céu, amém? Amém. Você sabia que o céu existe? Você sabia que tem crente que não sabe que o céu existe? O centro do evangelho tem sido o homem no centro. Palavras positivas. Palavras onde gera um nível de otimismo. O centro da prosperidade. O centro do evangelho é Cristo ressuscitado. Aleluia. Fala para ele, eu vou amar você, vou orar por você, amém? 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Paulo falando que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou um pão e, tendo graças, o partiu e disse, pela simbologia daquele pão, esse é o meu corpo. E ele parte aquele pão, dizendo, esse é o meu corpo, pela simbologia do pão, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por mesmo
E semelhante modo, depois de haver ceado, comido daquele pão, pela simbologia do corpo, tomou também o cálice, e dizendo: esse cálice, agora, é simbologia da nova aliança no meu sangue. A ordenança: faça isto agora, faça isso a partir de agora, todas as vezes que beber, e quando beber e comer, faça isso em memória de mim. É o que Paulo está ensinando. Porque todas as vezes que vocês comer esse pão e beber desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor, a minha morte, o meu sacrifício, o alto preço, até que eu venha. Jesus dizendo e Paulo reproduzindo. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e sendo assim, coma então do pão, e sendo assim, após o autoexamine, sendo assim, coma, sendo assim, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem refletir, sem avaliar, sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Glória a Deus. Querido, aqui está a doutrina da Santa Ceia. E aqui Paulo está trazendo a memória, a ordenança que Cristo, lá na quinta-feira, ele tem essa comunhão da Páscoa, e ali ele tem esse momento, ele inaugura a nova aliança. E ali na quinta-feira, Jesus ele está estabelecendo a ceia do Senhor. A ceia é o elo, é a ligação de Deus e a vinda do Senhor, tanto na primeira vez como ele já veio, quanto também a ceia, também ela aponta essa segunda vinda. Anunciais até que ele venha. E nós estamos aqui fazendo isso em memória de mim, apontando Cristo por aquilo que ele fez, e apontando Cristo que ele voltará. Aleluia! Ele voltará. Jesus, ele voltará, querido. Ele disse que viria e ele veio. Ele disse que voltaria e ele voltará. Aleluia! Glória a Deus! E aleluia! Jesus, na noite em que foi traído, ele inaugurou o Novo Testamento, encerrando o velho. Encerrando como? Encerrando no sentido da promessa que apontava para o Cordeiro, que apontava para Cristo, que apontava para o Messias, que apontava para Jesus Cristo de Nazaré. O Velho Testamento, ele apontava para Cristo, por isso que fala o velho e o novo, porque agora Cristo Jesus, ele inaugura o Novo Testamento, ele inaugura a nova aliança. Aliança no meu sangue, ele está dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, aleluia.
Ele estava inaugurando um novo, no sentido a qual o velho era uma promessa, e agora Cristo, sabe, a promessa se torna uma realidade. Aleluia. Você pode falar para a pessoa do seu lado: Cristo, Ele é uma realidade. Você sabia que para os judeus, eles ainda estão aguardando o Messias? Para os judeus, eles não reconheceram a vinda de Cristo, e ainda eles estão aguardando a vinda de Cristo. Aquele que ele já veio, ele disse que voltaria, e eles ainda estão aguardando. Por isso que nós temos que ter esse entendimento. Jesus Cristo, Ele já veio, aleluia. Enquanto os judeus, eles estão ainda aguardando, não reconhecem. Por isso que a palavra diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não reconheceram. Mas a quem reconheceu, nós reconhecemos. E a quem reconheceu, a esse foi dado um poder e um privilégio de se tornar um filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Páscoa antes de Cristo, desde Êxodo, ela sempre apontava para o Cristo, ela sempre apontava para Jesus. Sempre, desde Êxodo ali, é estabelecido a Páscoa, o Cordeiro, aonde sempre que havia o pecado, sempre que havia arrependimento, sempre que havia necessidade de conserto, se trazia o Cordeiro, sacrificava o Cordeiro, o sangue do Cordeiro sendo derramado, purificava o pecado daquele um só homem. Mas agora Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, como João falou: eis aí o Cordeiro perfeito que tira, não o pecado somente de um homem, mas aí, eis aí o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo Jesus se cumpre a promessa, querido. O velho não deixa de existir, mas o velho se torna uma realidade em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. O novo não anula o velho, o novo simplesmente é um complemento daquilo que apontava para ele. Glória a Deus, amém. Então o Cordeiro da Páscoa judaica, apontava para Cristo sempre. Na festa da Páscoa, eles têm o Cordeiro. Eu já participei de uma festa judaica. É o Cordeiro assado. Ali tem uma mesa com as ervas amargas. Vão imaginar rúcula e almeirão misturado. E eles comiam aquelas ervas, mastigavam aquelas ervas amargas. E aquelas ervas tinham uma simbologia do pecado, da separação de Deus e o homem. Então eles comiam aquilo para evidenciar o pecado, essa dor, esse sofrimento, esse distanciamento. E também tem a presença do vinho. Que o vinho tem a simbologia da alegria, tem simbologia de aliança, tem simbologia de restauração. Por isso que o primeiro milagre de Jesus foi o quê? A transformação de água em vinho, em casamento. Nós somos a noiva, Ele voltará, o noivo voltará. Jesus Cristo, Ele é o noivo, e Ele voltará para buscar a sua noiva. Aleluia. E nessa festa haverá vinho, porque haverá alegria. Aleluia. Glória e glória, querido. Aleluia. Glória e glória. Tudo que vinha então lá desde o Êxodo se cumpre, então se acaba agora em Jesus. Na ceia Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro. Na ceia Jesus estava dizendo: eu sou o Cordeiro. Aquilo que João falou: eis aí o Cordeiro. Na Santa Ceia Jesus está falando: eu sou o Cordeiro. Aleluia. Por isso não tem mais necessidade de sacrifício.
Não tem. Agora é a graça. Agora é apropriação da graça, aleluia. E Jesus vem dizendo: agora, essa nova aliança é a aliança agora, essa nova aliança é a aliança no meu sangue, porque eu sou o pão vivo. João 6,55 vem declarando: eu sou o pão vivo. João 6,48 vem reafirmando que Ele é o pão vivo, o pão que desceu do céu, aleluia. Glória a Deus. Então Jesus agora inaugura a nova aliança em teu sangue. 1 Coríntios, que nós lemos aqui, 11:25, esse cálice é o cálice da nova aliança, e aliança no meu sangue. Aleluia. Quem tem uma aliança com Cristo aí? Glória a Deus. Naquela quinta-feira, querido, na quinta-feira Jesus, ele estabelece ali a santa ceia ali, na comunhão do partir do pão com seus discípulos. Na sexta-feira, naquela viração daquela noite, quinta para sexta, os judeus ali, enquanto os judeus e as autoridades judaicas ali, naquela calada da noite, de quinta para sexta-feira, enquanto eles maquinavam matar Jesus, naquela noite de quinta para sexta, enquanto eles maquinavam matar Jesus, ele estava inaugurando a nova aliança. Enquanto eles estavam maquinando como matar Jesus, Jesus estava fazendo a maior demonstração de amor. Aleluia. Querido, a cruz que Cristo foi posto, a crucificação, não foi triunfo das trevas. Você está entendendo? A cruz que Cristo foi posto, crucificado, não foi triunfo das trevas, não foi. Muitas pessoas olham para a cruz como se Cristo havia perdido a batalha. Não, a cruz, ela é vitória. A cruz não foi a vitória de Roma, a cruz não foi a vitória daqueles judeus, daquele sumo sacerdote, sabe, a cruz não foi a vitória de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não entregou, aleluia. Jesus mesmo disse: ninguém me tira a minha vida, eu a mesmo dou, aleluia. As crianças podem passar a linha, e eu vou continuar aqui pregando, aleluia. É a pregação principal. Ou se melhor, fica aqui. Deixa elas aqui hoje. Tá bom. Deixa as crianças aqui mesmo, tá bom. Quem está lá, fica lá. Quem está aqui, permaneça aqui. Amém. Então, querido, a cruz não foi, a cruz de Cristo não foi um triunfo, não foi uma vitória das trevas de maneira alguma. Não foi a força do soldado que colocou ali. Nós temos que entender isso. Aqui, ó morte, aonde está teu aguilhão? Ó morte, ó inferno, aonde está a tua vitória? Apocalipse 1,18, Jesus dizendo: eu que vivo e fui morto, mas eis aqui que eu estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e as chaves do inferno, aleluia. Jesus naquela cruz, Ele não perdeu a batalha, pelo contrário, ali na cruz nós fomos comprados, ali na cruz você foi resgatado. O Velho Testamento era uma vida por uma vida, era olho por olho e dente por dente. Por causa do pecado, a morte recaiu sobre a humanidade, para que houvesse uma restauração da eternidade do homem. Havia uma necessidade de uma vida por uma vida. Por isso que Deus vem declarando em João 3,16, porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que Ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê, não pereça, não morra, mas viva eternamente. Então Deus, Ele entrega seu Filho. E quando nós falamos, mas Deus entrega seu Filho,
Às vezes vem uma mentalidade onde Cristo ele foi empurrado, aonde Cristo não decidiu, aonde simplesmente ele aceitou. Não. Por Deus ele foi entregue, porque por Deus era o plano da salvação em Cristo Jesus. Mas Jesus ele declara em João 10:18: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou pela minha própria vontade. Aleluia. Então ele foi entregue pelo Pai, e ele se entrega, e ele diz: então não foi os romanos, não foram os soldados, não foram os judeus, ninguém tirou, eu me entreguei, eu dei a minha vida. Jesus ele deu a vida dele por você. Glória a Deus, querido. Ele veio em figura do Cordeiro perfeito, ele foi ali e se entregou. O santo se fez maldito, para que homens e mulheres como eu e você, que éramos malditos, passássemos a ser santos, justificados através daquele que é santo. Glória a Deus. Através de Cristo, a graça de Deus, ela nos alcançou. Ela nos alcançou, querido. Não é por obra, não é por merecimento. Aleluia. Ele falou: eu dou a minha vida pela minha própria vontade. Querido, Jesus, ele não foi colocado na cruz, ele foi para a cruz. Ninguém o pegou e o colocou como se ele não aceitasse, como se ele não permitisse. Jesus não foi para a cruz como um mártir, como alguém que em parte perdeu a batalha. Ele foi para a cruz como aquele que vence para vencer a morte. Como foi ministrado aqui, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Aleluia, aleluia. Na sexta-feira ele foi crucificado, mas ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Glória a Deus. Que louvor lindo, para sempre. Desde então, temos que louvar, querido, sempre. Ele se entregou. Se entregar por um filho que é inocente, se entregar por alguém que não tem pecado, por alguém que não erra, se entregar por quem você olha e fala: não merece isso, é fácil. Mas Jesus se entregou por mim, por você, não pelo homem, pela mulher, qual você é hoje, porque Ele te amou antes de você o conhecer. Aleluia. Ele se entregou por você antes de você se tornar um filho de Deus. Ele se entregou por você antes de você talvez ser quem você é hoje. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho, o único, para então que todo que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus ele foi para a cruz destruindo todas as forças do sistema das trevas. A cruz não foi vitória das trevas, mas a vitória do Cordeiro, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Na sua morte Ele disse: está consumado. Na sua morte Ele disse: está feito. Na sua morte Ele disse: está realizado. Na sua morte Ele disse: aleluia, glória a Deus, aleluia, está consumado. Na sua morte Ele disse: está feito. Ele cumpriu. A Santa Ceia, Ele é o
ponto de partida do Evangelho. Amém? A Santa Ceia, ela é o ponto de partida do Evangelho. O Evangelho não é informação. O Evangelho não é conhecimento. O Evangelho não é saber. O Evangelho é apropriação, querido. Tiago 2, versículo 19. Há uma pergunta: crê que existe somente um Deus? Uma pergunta. E a resposta é: fazes bem por crer. Mas ele continua: mas até os demônios creem, temem e tremem diante dele. Mas o fato dos demônios creem e tremerem diante dele não muda nada na vida deles, porque eles têm a informação de quem é Cristo, mas eles não têm a apropriação, querido. A Santa Ceia é o ponto de partida. E a Santa Ceia, o Evangelho não é o conhecimento. A pessoa pode saber de Bíblia e ainda chegar lá diante do trono e Jesus falar: eu não te conheço. A pessoa pode ser um grande teólogo e ainda assim Jesus falar: eu não te conheço. Porque o Evangelho não é conhecimento. O Evangelho é apropriação. Quem crê e for batizado será salvo. Esse crer não é informação, querido. Esse crer é acreditar. Esse crer é se entregar. Esse crer é aquele que comer do meu pão e beber do meu sangue. Esse tem parte comigo. Aquele que não come, aquele que não bebe, ele não está falando o elemento natural. Por isso, quando Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Naquele dia a multidão foi embora. Naquele dia muitos discípulos foram embora, achando que Jesus estava pregando canibalismo, porque eles estavam recebendo no nível natural e não é natural. O Evangelho, ele é espiritual. Essa Santa Ceia aqui, ela não é pão, ela não é um copo com suco aí dentro, não. Ele falou: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, e fazer isso em memória de mim, sempre, todas as vezes que comer. Vocês farão isso anunciando o meu sacrifício, o preço que eu vim, e vocês também farão isso anunciando a minha vinda, até que eu venha. Ele voltará, aleluia. Não é conhecimento, não é saber, é se apropriar. Tem gente que muito sabe e não vai para o Pai, não vai para o céu. E tem gente que vai ser muito falto das escrituras, muito falto da teologia, e ainda assim vai ter parte com ele, aleluia. Porque não é conhecimento. O conhecimento é importante, mas não é só pelo fato de saber, mas é pelo fato de você viver. Você pode estar mal, você vai ao médico, o médico fala: é assim que tem que ser, esse medicamento você tem que tomar, e quando você tomar esse medicamento, ele vai curar você, o efeito dele vai ser assim, e quando você usar, você vai ficar bom. Você sabe qual é o remédio, você sabe quais são os efeitos, você sabe que vai receber a cura, mas saber cura? Não. O que vai trazer a cura é o que você vai fazer desse conhecimento. Agora você vai ter que ingerir esse medicamento para que de fato você seja curado. O Evangelho é assim, não é saber, mas é viver, é se apoderar, é se apropriar. Quantos estão me entendendo? Dá glória a Deus. É preciso comer o pão, é necessário beber do sangue, é preciso viver, é preciso se apropriar, não é informação. Glória a Deus.
A Santa Ceia é a mensagem da cruz. A Santa Ceia, ela é um marco de Cristo na sua morte. Porque foi através da morte de Cristo que nós passamos a ter vida. Aleluia. Ele tinha que padecer para que você pudesse viver. Não tinha outro caminho. E tem algumas linhas teológicas e algumas linhas que vêm falando da linha da eleição. Os eleitos do Senhor. Na soberania de Deus, Ele já sabia quem havia de ser salvo, sim. Na soberania de Deus, Ele já sabia. Mas, se na soberania de Deus, todo aquele que devia de ser salvo, e todo aquele que deveria descer ao inferno, se fosse já estabelecido, se não houvesse um meio, se não houvesse um caminho, se não houvesse uma oportunidade de um resgate, de um plano de salvação, a cruz de Cristo não teria sentido. Para quê? Para que Cristo padecer no madeiro? Para que passar por tudo aquilo que passou? Se aquilo não mudaria o curso da humanidade. Lá no Éden, um homem caído, querido. A humanidade toma uma direção. De repente a humanidade está caída novamente, e Deus olha e encontra Noé. E a palavra diz que Noé achou graça diante de Deus. E Deus começa então agora uma aliança com Noé. Vem o dilúvio, Deus começa um concerto com Noé novamente. Deus é um Deus de concerto. Fala para a pessoa do seu lado, Deus é um Deus de concerto. Não importa quantas vezes você peca, não importa quantas vezes você erra, não importa quão distante você está, o nosso Deus, Ele é um Deus de concerto. A humanidade novamente cai, novamente se perde, e Deus agora vem e faz uma promessa com Abraão. Deus encontra alguém. Mas lá com Abraão, Deus já observando o andar da humanidade, vendo o declínio, a imoralidade, a queda do homem, e isso também na soberania de Deus. Deus fala: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Deus tinha uma aliança com Abraão, mas agora Deus está falando: eu tenho uma aliança contigo, mas através de você, eu tenho uma aliança vindoura muito maior do que essa que eu tenho contigo, porque essa está contigo, mas eu tenho uma contigo que ela virá, apontando para Cristo, que não ficará somente entre ti, mas ela alcançará todas as nações. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. O marco de Cristo é a morte, pois foi pela sua morte que nós temos vida, é pela morte que nós fomos redimidos, é pela sua morte que nós fomos comprados. A morte não foi derrota, querido, a morte ela foi vitória. Não existe evangelho sem cruz. Ao olhar para a cruz, não fique entristecido, porque Cristo, Ele não está crucificado, aleluia. Nós não pregamos um Cristo crucificado. A nossa cruz, a cruz do Evangelho, é a cruz ali, sem Cristo crucificado, porque aquele que foi crucificado, Ele vive, Ele ressuscitou, aleluia. Ele está vivo, igreja, Ele voltará, aleluia. Sempre faremos isso, até que Ele venha. Glória a Deus. E na Santa Ceia, o que precisamos fazer? Na Santa Ceia, nós precisamos lembrar. E lembrar é olhar para trás. Você lembra onde você estava? Você lembra de onde Deus te tirou? Na ceia precisamos lembrar, é olhar para trás e ver que Cristo morreu por você. Era eu, era você, era nós que deveríamos ser condenados, mas Jesus demonstrou tamanho amor, pagando o preço, dando a sua vida por mim e por você.
Jesus. Então eu preciso olhar para trás e ver agora Cristo se entregando por mim e por você. Eu preciso olhar para trás e ver também, agora vendo Deus exercendo justiça, exercendo juízo sobre o seu filho. Porque agora Jesus, quando nós olhamos para trás, Jesus ele estava pegando o meu pecado, o seu pecado, e levando sobre si. Ele tirou de sobre si os seus pecados, e Ele colocou sobre Ele, e quando Ele coloca sobre Ele, Deus vem exercendo justiça sobre os seus filhos, moendo os seus filhos. Por isso Cristo falou, por quê? Pai, porque Tu me desamparaste. Naquele momento que eu tenho que olhar para trás e ver Cristo ali desamparado, deixado, mas Ele com os meus pecados, com os seus pecados, e Deus fazendo justiça, moendo Cristo, aquilo que deveria vir sobre mim, aquilo que deveria vir sobre você. Eu tenho que olhar para trás e ver Cristo. Glória a Deus. Isso para justificar você. Isso um plano perfeito de Deus através do Filho para salvar você. Você pode dar um glória a Deus? Você pode falar muito obrigado? Porque você estava condenado, querido. Para você não tinha mais jeito. É você que era o maldito. Ele que era o santo, e o santo se fez maldito para que você pudesse hoje ser salvo. Para ser salvo tem que ser redimido. Redimido é perdão, é redenção, é uma anulação. Não anulação de simplesmente lançar fora, mas Cristo ele pega aquilo sobre si, Ele tira de você e Ele coloca sobre Ele. Então eu tenho que olhar para trás. Muitas vezes nós não olhamos para trás. A minha vida não está boa, é muita prova, é muita luta, é muita dificuldade. Depois que eu fui para a guerra ficou difícil. Você estava condenado ao inferno, não tinha nada para você, não tinha esperança alguma, tudo era uma ilusão, tudo era uma mentira, o fim de tudo era condenação e morte eterna. A sua vida é uma bênção, porque ao fim de tudo isso, você vai morar no céu, querido. Você estava perdido e foi achado. Você estava morto e reviveu. Sua vida é uma bênção. Sua vida é uma bênção. Você tem vivido em vitória e em novidade de vida. Tudo isso passa. Ninguém é imortal nessa terra, querido. Eu olho para trás. Eu tenho que olhar para trás e ver um homem miserável, podre e desprezível que eu fui. E hoje eu não sou bom, o que me torna é a presença de Deus. É Deus na minha vida. Mas não somente olhar para trás, mas devemos também olhar para frente. Foi a Santa Ceia, foi a chegada de Cristo, aleluia, foi a chegada. Temos que olhar para frente, porque Ele disse que viria e Ele veio. Mas Ele disse que voltaria e Ele voltará. Ele voltará para buscar a tua igreja, aleluia. Ele voltará para buscar a tua igreja. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para a nação brasileira. Tem jeito para a tua família. Ainda há uma esperança para a humanidade. A nossa esperança não é o nosso presidente. A nossa esperança não é o nosso governo. A nossa esperança é Jesus Cristo, aleluia. É Jesus de Nazaré, o Cordeiro perfeito, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí,
Ele está aqui, querido. Aleluia. Ele vive. Porque Ele vive, eu e você, nós podemos crer no amanhã. Cantamos, aleluia, o Cordeiro, cantamos, aleluia, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, querido. As trevas não triunfou sobre Cristo na cruz, mas Cristo triunfou sobre as trevas, sobre a cruz. A cruz que o diabo achou que estava vencendo. Naquele dia as trevas estavam perdendo a batalha, porque o Santo estava lá derramando teu sangue, redimindo a humanidade, tirando do domínio, do poder das mãos das trevas e restaurando consigo mesmo no teu sangue todas as coisas. Aleluia, o Cordeiro. Cantamos. Olhar para trás, olhar para frente, mas também olhar para dentro de nós. A Santa Ceia é olhar para trás, é olhar para frente, mas também olhar para dentro de mim. É você olhar para dentro de você. Não é o avaliar. O 28, examine-se o homem. Como eu mandei na mensagem hoje, não é o examine para que você possa se afastar da ceia por causa do pecado, mas é o autoexamine para que você possa se afastar do pecado por causa da ceia. Em culto de ceia, às vezes as pessoas faltam o culto por causa do pecado. Não, no culto da ceia, você vem para a ceia e examine-se a si mesmo, para deixar o pecado por causa da ceia. Aleluia. Eu tenho que olhar para dentro de mim, querido, porque a Santa Ceia, ela é uma ordenança, é algo simbólico da nova aliança de Cristo. Aqui é a simbologia, como essa aliança no meu dedo. Essa aliança, ela não me torna fiel. Essa aliança não me torna um bom marido. Essa aliança, ela evidencia o meu compromisso que eu tenho com ela. Essa aliança, ela evidencia um compromisso firmado de ser fiel, de guardar, de honrar, na alegria e na tristeza, na bonança, que é na riqueza, ou na pobreza, até que a morte. Examine-se como eu estou, até que Ele venha. Aleluia. Até que Ele venha. O ponto de partida é o autoexame. Como eu acabei de falar, não é para de deixar a Santa Ceia por causa do pecado. Esse é autoexame. Vai deixar o pecado por causa da ceia. Outro ponto, do versículo 27,
Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado. Outro ponto é: eu devo participar dignamente. Fala, eu devo participar dignamente. Como é possível isso? Como é possível isso? Eu participar dignamente. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Nada do que eu faça, nada do que você faça te torna digno. Como então eu participo dignamente? Reconhecendo que você é indigno. Isso é dignidade. Essa palavra aqui, participar com dignidade. A dignidade é reconhecer: Deus, eu não sou digno. Deus, eu não mereço. Deus, eu sei que não tinha outro meio. E o único meio foi justamente o Senhor crucificado ali no madeiro. Porque nada do que o homem fez, nada do que ele poderia fazer, nada do que eu poderia fazer, poderia me tornar digno. João Calvino, ele falou essa expressão aqui: ser digno é reconhecer a sua indignidade diante de Deus. Ser digno é isso. É você reconhecer a sua indignidade. Quando fala de examine, examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho que olhar para a vida do meu irmão para julgar se ele é digno ou se ele não é digno, se ele está em pecado, se ele está em adultério, se ele caiu ou se ele não caiu. Examine-se o homem a si mesmo. E sendo assim, não é vá embora, não. Examine-se o homem a si mesmo. O examino é a reflexão. É você se ver indigno. E você agora pede perdão, você vai aos pés de Cristo, reconhecendo a sua indignidade. E pelo perdão dos seus pecados que Ele lhe concede, você vem aos pés dEle, mostrando toda a sua fragilidade. A dignidade está em baixar a sua cabeça, em reconhecer o homem e a mulher miserável, desprezível, pecador que é reconhecer a sua indignidade e pedir perdão. E falar: Deus, eu preciso receber da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Eu não posso, mas eu preciso. Aleluia. Glória a Deus. Uma noite especial, querido. Quero convidar você a ficar de pé. A noite do autoexame. Quem crê e for batizado será salvo. O Evangelho, como eu já disse, o Evangelho não é informação. O Evangelho é apropriação. A mesa está aqui. Se você é batizado, pastor, não sou batizado, é necessário que você batize. O batismo é a ordenança. Você precisa ser batizado, descer as águas do batismo, para que você possa estar aqui. Batismo é uma aliança. O batismo é algo que é uma simbologia, uma ordenança bíblica. E quando você é levado sobre as águas, é uma simbologia que você morreu para o mundo. E agora, ao ressurgir, você está ressurgido para uma nova vida em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, ele agora nova criatura é.
As coisas velhas, o velho homem, tudo se passou. E a partir de agora, Cristo Jesus, todas as coisas se fez nova. Amém? Está aqui. Quero convidar você, toda a igreja, a estender as suas mãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a Tua mesa, o Teu altar. Como ministrado, não basta eu saber, eu tenho que ser marcado pelo sangue. Não é a nível de informação. Assim como naquela noite, quando o Espírito da morte desceu sobre o Egito, não era para quem sabia, mas era para aqueles cuja casa estava marcada. E nós somos casa, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles a qual são marcados pelo Senhor. Hoje nós apresentamos, consagramos a mesa do altar. Já não mais o pão, já não mais o suco, mas como o Senhor falou, esse é o meu corpo que é dado por vós, e esse é o sangue da nova aliança no meu sangue. E o Senhor mesmo disse: o meu corpo, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Fazer isso sempre em memória do Senhor. Diz a tua palavra: sempre que reunir para cear, para comer e para beber, sempre estaremos anunciando a morte, o sacrifício, o alto preço, até que o Senhor venha, porque o Senhor voltará. Já não mais o elemento natural, mas agora o elemento espiritual. Consagrado está, ó Deus, a mesa do altar. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós examinamos a nós mesmos conforme a tua palavra, a qual ela instrui: examine-se o homem a si mesmo. Ao achar pecado, ao achar a mágoa, ao achar ferida, ao achar agressões, ao achar aí, meu irmão, algo que lhe faz separação, comece a pedir perdão, porque a Santa Ceia não é para separar você da mesa, mas o autoexamine é para tirar você, deixar o pecado, e que você venha agora para a mesa, você venha agora para a aliança. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Há uma promessa para a sua vida, querido. O que os olhos não viram, o que ouvidos não ouviu, e aquilo que nem chegou ainda ao coração do homem, seu coração. Essas são as coisas a qual Deus tem preparado, diz a tua palavra, para aqueles que amam a Deus. O Evangelho não é essa terra, querido. O Evangelho é a cruz de Cristo, é Cristo crucificado. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Perdoa, Pai, a nossa falta de compromisso. Perdoa, ó Deus, o homem caído, o homem miserável, desprezível, pecador. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Deus. Nós reconhecemos que nós precisamos da Tua graça. Consagrado está a mesa do altar. Aleluia. Glória a Deus. Cantamos. Cantamos. Aleluia. Cantamos. Aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Uma noite de gratidão, querido. Cantamos.
É uma noite de louvor. Cantamos Uma noite da consciência da justificação. É uma noite onde você olha para trás e vê desprezível pecador. Onde você olha para o presente e vê alcançado, restaurado. Onde você olha para o futuro, para frente, e você vê Cristo lá. Aonde você olha para dentro de ti e vê restaurado todas as coisas. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia. Os irmãos desse lado, pode vir. Aleluia. O Cordeiro venceu. A mesa é comunhão. Cantamos A mesa aleluia. é